Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado Maxi Russi, do PSB. Ele tem duas das mais altas responsabilidades do atual Poder Legislativo. Primeiro, porque é relator da CPI do incentivo fiscal, que é uma CPI que pode contribuir muito com o estado de Mato Grosso. Aliás, está contribuindo muito e pode contribuir muito mais ao final na apresentação do relatório. E segundo, porque é o presidente também de uma CPI dificílima que tem que andar no fio da navalha, que é a CPI do Ministério Público. Mas vamos começar pela CPI que está mais adiantada. Deputado Maxi Russi, um prazer tê-lo aqui conosco. Como é que está caminhando a CPI do incentivo fiscal? Estamos chegando-nos finalmente. Quais as conclusões já possíveis de antecipar ao ouvinte da Capital FM? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos os amigos, ouvintes da Capital FM de Cuiabá e toda a Baixada Cuiabana. Sem sombra de dúvida, a CPI do incentivo fiscal, nos seus finalmente aí, a gente entramos na questão do regime especial, algo que realmente deixou muita dúvida a toda a equipe da CPI, aos nossos auditores, vários levantamentos. Semana passada nós tivemos algumas oitivas nesse sentido aí, e falta uma parte das cooperativas ainda que já foi feito, já foi notificado e vai ser feito as oitivas aí daquilo que não foi feito no passado e que vai ser o encerramento da CPI. Mas é uma CPI que tem essa oitiva que o senhor está dizendo é do Herei Imagem, inclusive, porque ele já antecipou na imprensa que vai a CPI. Isso, foi feito. Ele já foi notificado? É para ele ter sido notificado, eu não tenho essa informação certa, mas ele é um dos, tem mais 3 das cooperativas que foram aprovadas a oitiva deles. E quais são os outros 3? Os diretores. Ah, tá, junto da mesma diretoria do Herei. Da mesma diretoria, que já tinham sido intimados no passado, e aí houve aquela decisão para deixar mais para o final a questão das cooperativas, então tem que fazer isso para haver um encerramento. O que a CPI vai investigar com relação às cooperativas? Tem alguns levantamentos que o pessoal fala que a cooperativa são para vários, e uma única empresa utilizou do benefício, né? Então ficou bastante direcionado o benefício da cooperativa. Esse é um dos apontamentos feitos lá na CPI, na auditoria, e tem vários apontamentos. E lá. Essa utilização poderia também envolver uma sonegação? Uma sonegação, esse que é o ponto, né? Porque você usa de um artifício, de uma forma de você estar burlando, né? De forma indireta aí, mas está burlando e sonegando impostos. Então, isso é um levantamento que foi feito pela equipe de auditores da CPI, e é algo que a gente está caminhando para esclarecer, para mostrar e para ter uma conclusão nesse sentido. Mais de 15 mil páginas já, Antero, de levantamento da CPI, das auditorias todas. É uma CPI que a gente vai apresentar um novo programa. A gente trabalhou isso também, fizemos audiências públicas, trabalhamos um novo programa de incentivo, porque entendemos que o nosso estado tem uma dificuldade de população, uma dificuldade de logística, tem que ter, como os estados vizinhos têm, uma política forte e agressiva de incentivo fiscal também. Vocês já constataram de que houve sonegação, de que houve muita gente que recebeu indevidamente incentivo fiscal? Na verdade não tinha muita pessoa jurídica que eu tô falando. não tinha um acompanhamento, né? Era muito solto. O Estado não fiscalizava também. Não fiscalizava, acabou se desviando. Você falou há pouco do FETAB, acabou se criando dentro da lei facilitações, entrando segmentos, alterando a lei, perdeu-se a essência do início, e isso aí facilitou com que alguns setores fossem beneficiados, e de certa forma isso tudo está sendo mostrado, vai ser mostrado agora, e está sendo mostrado até com as operações que estão acontecendo. Tá. No seu relatório, existe a possibilidade de recomendar que algumas dessas empresas devolvam dinheiro aos cofres públicos por terem recebido indevidamente os incentivos? Isso é algo que a gente pode apresentar no relatório. A questão a questão, além do incentivo, a questão do regime, a gente vê isso de forma muito, muito clara, e é algo que pode ser apontado sim. O governo vem cortando bastante nesse sentido aí, fez uma auditagem também por parte do governo, tem cortado alguns segmentos. É lógico que isso tudo acaba gerando
um conflito, porque ninguém quer perder incentivo, ninguém quer perder benefício, mas isso nós temos que apontar e achar uma solução desse problema. Mas o Estado também não quer perder receita, porque essa receita vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança, vai para todo lugar, né? Também, o que a gente precisa é ter uma política clara, né? Que não que beneficie o A, o B ou o C, mas que beneficie o segmento, que gere emprego e que realmente os compromissos feitos sejam realmente cumpridos. Não podemos ganhar um benefício para gerar 100 empregos e gerar 1. Isso aí não pode acontecer mais. Na previsão do relatório, existe a possibilidade de serem determinados meios de controle, quer dizer, de aumentar o controle sobre essas concessões? Está aqui, a lei autoriza a dar a concessão nestas condições, mas o Estado fiscal terá que aumentar o seu controle. Não só por parte do Estado, por parte do Tribunal de Contas, por parte da Assembleia. Há esse aumento de controle? Sim, inclusive é um dos itens da nova lei, a nova política, porque o que tinha que acontecer era que todo ano deveria ter um acompanhamento, e não teve. Nesses últimos anos teve um ano apenas um levantamento superficial, então não houve o acompanhamento para dar o benefício, acompanhar e cobrar o rigor. Você está tendo benefício, mas tem que cumprir isso. E isso não aconteceu. Então a lei que a gente está propondo, a lei nova que a comissão debateu tudo, tem que ter esse acompanhamento de forma séria e de forma de uma equipe, não a equipe, porque a secretaria, o que acontecia muito, né? A gente percebeu isso na equipe, na secretaria, muito desmontada, totalmente desmontada, sem equipe, sem servidor, então não tinha o acompanhamento em loco e isso aí possibilitou com que tivesse todos esses problemas que a gente discutiu através da CPI na questão dos incentivos. Essa CPI termina quando, deputado? Foi prorrogado por mais um período. O prazo máximo para a conclusão, o prazo final é setembro, mas a gente acredita que até o mês de junho deva ser encerrado. O funcionamento concomitante dessa CPI não vai prejudicar o seu envolvimento nela como relator e ao mesmo tempo como presidente da CPI do Ministério Público? É bastante puxado, né? Que a gente está tendo reuniões terça, quarta e quinta. Inclusive na quinta das duas CPIs, bastante puxado nesse sentido, mas foi escalado aí pelo presidente Guilherme para conduzir essa CPI também do Ministério Público e a gente não se furtou a isso, mas realmente é bastante puxado. Tá, na sua opinião, como é que está essa questão da CPI do Ministério Público? Eu procuro me esforçar aqui para dizer que não é uma CPI sobre a instituição Ministério Público, mas é sobre um detalhe, sobre o pagamento das cartas de crédito, né? E como é que começou a CPI, na sua opinião? Não, começou bem, é lógico, como você muito bem coloca, Antero, não é uma CPI da instituição Ministério Público, então a gente tem que ter esse cuidado também. Começou bastante tranquilo, a gente, através do deputado Wilson, fizemos a convocação dos dois auditores que fizeram o levantamento pelo Tribunal de Contas, até porque existia algumas dúvidas, então a CPI aprovou, colocamos esse requerimento aprovado por unanimidade. Esteve lá na última quinta-feira a auditora, onde ela pôde esclarecer e falar de como ela fez o levantamento dela e que deu aquelas inconsistências que já era pública através do próprio levantamento dela, mas que se provou através da sua oitiva. Pois é, e ela mostra o quê? Inexistência de controle por parte do Ministério Público para fazer os pagamentos? Ela detecta que foi muito falho, a anotação a lápis, não obedeceu a ordem cronológica, então ela aponta em torno de 10 itens lá que realmente ela não entrou a profundo porque ela viu já no início que tinha dificuldade para fazer o levantamento realmente o que existia e o que não existia de crédito. Tá, como é que vocês vão fazer o levantamento sobre carta de crédito sem fazer o levantamento da remuneração e sem fazer o levantamento da URV? Fica praticamente impossível. Ou seja, vocês vão também investigar a questão da remuneração e da URV? A gente está iniciando, né, esse trabalho. É lógico que uma CPI você começa e você não sabe
os caminhos que ela vai tomando. Lógico que vai aparecendo, vai acrescentando, e essa deve ser, sim, um dos pontos, porque a gente precisa identificar o valor que foi pago de crédito na carta de crédito através do quê? Tantas férias, qual o período, como que funcionou, qual que era o valor que tinha, qual que é a correção. Sem investigar tudo isso, você não chega. Qual que é a correção que aconteceu. Então, acho que são todos pontos importantes e que vão ter que ser auditados. A gente está organizando a equipe de fazer essa auditagem, uma equipe técnica, para a gente poder levantar esses dados todos, porque o que nós não podemos é passar essa CPI sem dar uma explicação clara, porque existe sempre levantar essa dúvida, sempre colocar essa dúvida, e eu acho que agora chegou uma oportunidade importante, inclusive para o Ministério Público, de esclarecer uma vez por todas essa situação. Quer dizer que há um espírito de desarmamento. A Assembleia não está armada, coisa nenhuma, ela está buscando exclusivamente esclarecer o assunto e ponto final. Esclarecer. Não há um ânimo de prejudicar a instituição Ministério Público? Nenhum. Por parte dos 5 deputados que fazem parte, todos estão bastante tranquilos, inclusive definiram, inclusive não foi nem uma fala minha, mas pelos deputados mesmo, questão de falar pela CPI, para a gente não expor a instituição. Então, todos os deputados estão preocupados nesse sentido, e a gente vai fazer o trabalho bastante técnico, com bastante tranquilidade, sem expor. Se existiu alguma ilicitude, isso aí vai ser apontado no andamento da CPI e vamos corrigir aí, porque tem condição de fazer essa correção. Então, é importante que a CPI não jamais querendo um ataque ou afrontar de forma nenhuma o Ministério Público. Quais são os próximos passos da CPI, na sua opinião? Nós temos mais uma oitiva, né, do outro auditor, era para estar na quinta, mas ele está em viagem ao interior, então não foi possível. Nós fizemos uma oitiva e nós estamos fazendo também outro auditor do Tribunal de Contas, que foram 2 que fizeram as análises, né, e já foi convocado outro, e nós também pedimos a questão do pessoal do Recursos Humanos para fazer esse levantamento. Os recursos humanos de onde? Do Ministério Público. Do Ministério Público. Porque se a auditora fala que existiu as falhas, pessoas lá responsáveis pelo setor, para dar essa explicação, até para ver por que aconteceu essas falhas e da onde que eles tiraram esse valor. Como que se você não tem um controle muito eficiente, ou que apresentou falhas, como já falado, como que você determinou qual que é o valor? Como que você chegou a esse valor? Isso, né? Como que é 5, se é 10. Então nós vamos pedir uma explicação nesse sentido aí, fazer essa convocação para que a gente possa, talvez, dessa forma, esclarecer um pouco da onde que tirou, como que você determinou. O Antero tem tanto, ou o João tem tanto. Não, então a gente tem que fazer, através dos recursos humanos, eu acho que a gente consegue algumas informações e alguns dados importantes nesse sentido. Vocês vão investigar também a legalidade dessas cartas? Porque parece que cartas foram emitidas também pelo Ministério Público, né? Ou pelo Estado, como é que foi isso? Isso também é um ponto que alguns deputados têm falado, da onde saiu o recurso, porque o Ministério Público tem uma dotação, se foi usado esse recurso da carta de crédito para bater um crédito de ICMS, que é um crédito do Estado. Então, se esse recurso não foi 2 vezes o mesmo valor para a instituição, porque deveria sair do orçamento deles. Então, existem algumas discussões nesse sentido, e a gente vai aprofundar. Esse também é um item que é bastante falado pelos deputados. Tá, e é importante também investigar atualmente se a dotação para o Ministério Público é suficiente para pagar 13º, férias, etc e tal, porque o que assustou naqueles pagamentos foram assim, tanto tempo sem férias, tanto tempo sem 13º, mas alto lado, todo ano não vai a remuneração suficiente, a dotação orçamentária é suficiente, porque se não for tem que corrigir, para que não fique acumulado como ficou, né? Como ficou. Hoje o promotor ele tem 2 férias corrigido em 100%, né? 2 férias e meia. Corrigido em 100%. Em 100%, as 2 férias e meia. Isso. Mas é uma lei aprovada pela Assembleia. Pela Assembleia. Né? Quer dizer, é uma lei de iniciativa do Ministério Público, o Ministério Público propôs e a Assembleia, presidida pelo Riva, aprovou. Foi fazendo essas aprovações. Tá, deputado, vamos... Então, os próximos passos serão a nova auditora, um novo auditor, né, do Tribunal de Contas, e depois os recursos humanos do Ministério Público, né? Isso. Aí depois é que começam realmente as oitivas. Porque a gente recebeu bastante informação
Recebemos mais de 2.600 páginas do tribunal, recebemos informações também da Operação Ararat. Então a gente recebeu uma série de documentos que o Éder deixou na Assembleia. Então uma série de documentos que agora estão analisando até para a gente poder, com esses levantamentos, ver a empresa que fez a transação das cartas de crédito como um todo, que infelizmente já... O documento do Éder vai ser analisado? O Éder será convocado na CPI para falar sobre o documento que ele entregou? O que ele entregou lá até hoje lá não tem nada de novo, né? Ele falou que tinha coisas novas, inclusive foi intimado para ver se realmente ele tem documentos novos, se realmente existe isso ou se ficou só na conversa, né? Então, os documentos que estão lá são os documentos que já estavam no Tribunal de Contas. Pois é, mas o Éder era o secretário da Fazenda na época que negociou com a Associação do Ministério Público. Não é importante ele contar como é que se deu essa negociação na CPI? Ele será ouvido para isso? Eu acredito, eu não posso dizer que será, mas eu acredito que sim. Lógico que é uma decisão, né, do colegiado, mas eu acredito que mais para frente será importante a vinda dele. Vamos agora virar a página de CPIs e passar para a página da política. O Maxi Russi é do PSB. Como é que está a candidatura do Mauro Mendes em Cuiabá e como é que está a organização do PSB no estado, deputado? A candidatura do Mauro é prioridade para o PSB. Nós entendemos que o Mauro vem fazendo uma boa gestão, apesar das dificuldades. É um momento difícil para todos os gestores, mas nós não podemos se dar o luxo de perder um gestor igual o prefeito Mauro Mendes, que vem administrando bem a nossa capital. Tem feito asfalto mais do que muitos prefeitos que passaram pela capital, asfaltando bairros inteiros, como é o caso do Pera 90. Mais de 30 anos que nos inaugurava um hospital em Cuiabá. Outro dia nós tivemos, através do São Benedito, uma operação, a primeira feita pelo SUS. Aliás, espetacular, né? Eu estou até pedindo a produção do programa pra gente ver se consegue trazer o médico aqui, porque eu vi as imagens. Você chegou a ver as imagens? Vi através da mídia social. Da mulher antes e depois da cirurgia. Não viu? Não é. É uma coisa extraordinária. É assim, é a medicina, é a ciência com auxílio de Deus. Quer dizer, e aí com Deus junto, só pode ser isso. As imagens são muito fortes. Até gostaria de pedir, inclusive, para Laís, pra gente pegar as imagens para pôr no blog do Antena. Porque as imagens são muito fortes. É uma verdadeira fábrica de notícia boa que está produzindo aí o Hospital São Benedito. E é um hospital que quem entra lá acredita, pensa, né? Não é que o hospital público tem que ser pior do que o particular, mas parece um hospital particular na gíria do povo, que o povo comenta. Então vai entregar mais de 30 mil títulos de regularização fundiária. É um prefeito que tem preocupado com a qualidade de vida. Inaugurou outro dia um parque, está fazendo outras obras como do Porto, aqui ao lado da Assembleia também. Então é um prefeito que realmente o Brasil passa por uma dificuldade como um todo, mas tem administrado bem Cuiabá, não tem problema com corrupção. Então realmente a reeleição do Mauro, lógico que o Mauro ainda não disse isso de forma clara, mas é o principal projeto do PSB e nós acreditamos na sua reeleição porque entendemos que é o melhor para a nossa capital. Agora, o PSB é um partido que saiu muito fortalecido das últimas eleições municipais, né? Elegemos 3 estaduais, 2 federais, tínhamos um único prefeito, o prefeito Mauro Mendes, já estamos com 10 prefeitos e não tenho dúvida que nós sairemos aí com algo em torno de 30 prefeitos. Somos já a segunda bancada na Assembleia. Você está falando em função da disputa? Da disputa eleitoral. Nós teremos candidatura em mais de 70 municípios, deveremos eleger uns 30 prefeitos, porque nessa análise que a gente fez, inclusive onde tivemos uma reunião para ver a conjuntura do estado, a gente entende que temos mais de 25, 30 candidaturas com grande chance de ser vitoriosas nas próximas eleições. Quais são os principais locais em que o PSB vai ter candidato? Vamos lá, Cuiabá, Campo Verde, nós teremos o prefeito à reeleição. Primavera do Leste, estamos filiando domingo o ex-prefeito lá, o prefeito Getúlio, que também é uma cidade importante. Sorriso, agora com a vinda do Mauro, deveremos ter o prefeito também, está vindo também à reeleição. Então temos alguns municípios estratégicos aí, importantes, que sem sombra, Rondonópolis, o Adilto, se for um candidato, não quer, mas o PSB
tem condição e tem envergadura de ter uma disputa forte em Rondonópolis. Na região de Cáceres, com a vinda do Adriano também, a gente vai se posicionar bem. Juara. O Adriano pode ser candidato em Cáceres? Pode ser candidato. É o nome do PSB em Cáceres, para ser candidato, talvez fazer uma composição de chapa junto com o prefeito atual lá, sendo vice e tal. Então é uma possibilidade do partido. Juara também, com a Luciane, que é a mulher do Oscar, também é uma cidade que nós deveremos ter uma candidatura forte. Então, no estado como um todo, eu acredito que o PSB vai ter várias candidaturas importantes em municípios importantes do estado. Deputado Maxi Russi, na sua cidade de Jaciara, o PSB tem candidato? Não. Você não está sendo convocado para votar lá, não, né? Jaciara acha melhor você ficar aqui, né? Eu já dei uma contribuição, né, Antero? Eu fui prefeito por 8 anos, não tá fácil o executivo, tô gostando do legislativo estadual. Jaciara, o Vale São Lourenço, há 36 anos não tinha um deputado estadual. O último foi Isaías Rezendes. Foi Isaías Rezendes. Então, é uma região carente, é uma região que precisava ter uma representação, trabalhou para isso de forma nenhuma. Eu seria desleal com o Jaciara e com os outros municípios que depositaram o voto de mim. Então, sem chance nenhuma possibilidade. Lá existe uma candidatura posta, né, do Leopoldo, que disputou as últimas eleições, que está bem colocado, inclusive, nas pesquisas. Tem o prefeito atual, que a gente não sabe ainda se vai ou não vai disputar as eleições, e caminha. O prefeito atual continua no PT? Tá no PR. Tá no PR? Tá no PR. Tá certo. O deputado, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM é à sua disposição, mas algum esclarecimento que o senhor queira fazer. Não, eu só agradeço, Antero, a oportunidade, a grande audiência do seu programa, a grande audiência da Rádio Capital. A gente sabe que é um programa muito ouvido diariamente pelas informações, pelas notícias, pelo que leva ao cuiabano de informação. Eu agradeço, é muito bom poder estar aqui, falar um pouco do meu mandato enquanto deputado estadual e aquilo que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa, procurando dar o máximo na Assembleia para representar bem o povo do meu estado. Tá bom, falei aqui com o deputado Maxi Russi, do PSB, que deu os rumos do encaminhamento da CPI dos incentivos e também da CPI das cartas de crédito de alguns membros do Ministério Público.